Olá, meus amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, gostaria de partilhar com vocês a palavra de Deus da minha Lectio Divina desse dia de hoje e também convidar para que você faça a sua Lectio Divina, ou seja, a leitura da palavra de Deus atentamente e ver nesta palavra o que Deus tem para você neste dia, tá certo? Então, a passagem que eu vou meditar com vocês é a pesca milagrosa. Diz assim, no primeiro versículo do capítulo 5 de São Lucas. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E sentando, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste evangelho, fazendo a minha meditação, eu tirei 5 tópicos que dá para a gente meditar sobre ela. Né? A primeira é: todos queriam ouvir a palavra de Deus. Todos. E geralmente é assim mesmo. Todos nós queremos ouvir a palavra de Deus. Como naquela passagem onde Jesus diz, sobre as sementes. O semeador saiu semear e algumas sementes caíram, em terras pedregosas. Enfim, ele faz todo o seu evangelho ali sobre a semente, que é a palavra de Deus, que encontra um coração que seja fecundo, que queira ouvir a palavra de Deus. Então todos queriam ouvir Jesus falar. Segundo tópico, Jesus, entre duas barcas, escolhe a de Pedro. Aqui a gente poderia dizer, bom, duas barcas, ele escolheu uma, Mas Deus, a escolha de Deus, ela nunca é uma escolha aleatória, vou escolher esta, vou escolher aquela. Não. Tem um sentido, sempre tem um sentido, porque Deus é Deus. Então ele escolhe a barca de Pedro. A gente hoje poderia dizer, no acontecimento, a gente já conhece o porquê ele escolheu Pedro, Então hoje Pedro é representado pelo nosso Papa Francisco, então é o primeiro apóstolo, é o Papa. Então, mas hoje a gente já sabe, mas na época Pedro não sabia. Então, a vocação, o chamado de Deus começa aí. Então ele escolhe a de Pedro, como ele poderia escolher, qualquer uma outra barca. E a gente pensa o seguinte: entre várias possibilidades de nascimento, Deus escolheu você para vir ao mundo. E a escolha de Deus não é aleatória. Vou escolher este. Não. Ele já estava com você no coração e escolheu você. Escolheu a mim para vir ao mundo. Então isto já é uma coisa extraordinária. Que a gente pense nisso, medite sobre isso. Deus me
escolheu para vir ao mundo. É uma escolha de Deus. Terceiro tópico. Os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, né? Ou seja, os pescadores desceram da barca para consertar as redes. Em outras passagens, né? Ou seja, em outras traduções, como a do peregrino, vai dizer que eles desceram da barca para lavar as redes. Tanto uma tradução quanto a outra nos traz algo de novo aqui, né? Consertar as redes. Aí a gente pensa espiritualmente, né? Misticamente. Nós devemos consertar as nossas redes. Nós devemos recalcular, né? Dizendo no linguajar mais atual, recalcular a nossa rota, né? Porque aqui a gente vai ver depois que ele disse que pescou a noite inteira, né? Trabalhou a noite inteira, mas não pegou nada de peixe. Então ele está na beira do lago, digamos assim, recalculando a sua rota. E aqui nós podemos também pensar em nós. Trabalhamos sempre, né? Fazemos sempre as mesmas coisas e parece que as coisas não mudam na nossa vida. Então é hora da gente olhar para dentro de si mesmo e ver aquilo que precisa ser consertado ou aquilo que precisa ser lavado dentro de nós. E aqui eu recomendo a vocês que faça regularmente a confissão. A confissão, ela é um segundo batismo. Né? A partir do momento que você se confessa, né? Porque a confissão, né? Ela é um sacramento. E sacramento contém Deus, né? Igual um sacramental. Então, o sacramento é muito importante, né? Da confissão. E você precisa se confessar para que você possa se reconciliar com Deus. É esse o objetivo da confissão, é se reconciliar com Deus. E o quarto tópico aqui é quando eles acabam, né, quando Jesus acaba de falar, ele dá uma ordem para Pedro. Diz, afasta-te ao largo, ou face ao largo, e joga as redes para pescar. Aqui ele não diz assim, joga a rede, que talvez venha peixe. Não, ele dá uma ordem, joga a rede para pescar. Essa é uma certeza. Deus dá uma certeza para Pedro. E o que Pedro diz, né? Pedro, ele vai dizer, puxa vida, pescamos a noite inteira, né? Ele diz aqui, literalmente, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas, por causa da tua palavra, lançarei as redes. Aqui a gente poderia pensar, né? Não relata aqui no Evangelho, mas o que será que Jesus disse para Pedro, né? Porque enquanto ele estava na beira do lago, ele ia ouvindo Jesus falar. Ou ele estava consertando as redes, ou lavando as redes, ele estava ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus penetrou no coração dele. Então não é porque Jesus disse para ele afastar, né, um pouco e jogar as redes, que ele foi jogar as redes para pescar. Não, pelo contrário. Ele ouviu a pregação de Jesus e ao ouvir a pregação de Jesus, a palavra penetrou no seu coração. Então, sim, ele diz, por conta desta palavra que o Senhor acaba de pregar, eu vou lançar as redes. E a gente já sabe do final, ele lançou as redes e pegou tantos peixes, né, que rompeu as redes, teve que chamar outros para ajudar a tirar os peixes, né? Então é isso. E por último ele diz, né, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. É muito importante que nós reconheçamos a nossa miséria, para que a gente olhe para dentro de nós e reconheçamos em nós as nossas misérias.
precisamos ser verdadeiros com Jesus. Aqui Pedro diz, né, mestre, pescamos a noite inteira, né, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Aí eu fico pensando com meus botões, né? Há um teólogo que ele diz assim, se você quiser fazer a experiência de Deus, quando você lê o Evangelho, você tem que se fazer como um personagem do Evangelho, aquele que está lá ouvindo a palavra de Deus. Então, eu fico imaginando aqui comigo, né? O que Pedro dizia quando ele jogava a rede e a rede vinha, né, para dentro do barco vazia, né? Não tinha nada na rede. E eles tinham uma companhia de pesca. E com essa companhia de pesca eles tinham que pagar imposto. Então tudo estava borbulhando na cabeça de Pedro, né? Mas será que ele falava, ô Senhor, muito obrigado porque eu não peguei nada até agora, tá muito bom, louvado seja o Senhor. Com certeza ele deveria xingar, né? Brigar com ele mesmo, brigar com os outros e até mesmo com Deus, porque ele não conseguia pegar nada. Tanto é que ele vai dizer, né, afasta de mim, Senhor. Porque diante do prodígio, né, do milagre de Jesus, daquela pesca milagrosa, como é o título desse evangelho, ele se vê miserável, né? Então a verdade está aí. Pedro diz, mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas em atenção da sua palavra, vamos lançar as redes. Então é exatamente isto. Olhar para dentro de nós, ver uma verdade, né? Mesmo que quando a gente olhe para dentro de nós, vemos somente misérias, mas que a gente creia que o Espírito Santo, como Jesus diz, o Consolador, o Paráclito, é ele que nos acusa dos nossos pecados, para que deles, né, dos nossos pecados, nós nos arrependamos. Então a palavra que fica para nós hoje é a seguinte: fazer uma leitura atenta da palavra de Deus, ver o que Jesus quer nos dizer através dessa palavra e colocá-la em prática durante o nosso dia. Tá certo? Procure, se você precisa, uma boa confissão. Se você ainda não tem, encontre um diretor espiritual e faça, né, essa experiência da palavra de Deus que nos lava, nos purifica e nos refaz. Tá certo? Um bom dia para vocês, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte seus olhos para nós, nos conceda a sua misericórdia e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, sine labi originale concepta, ora por nobis que confugimus ad te. Até mais.